quanto aos eclipses de 2024, o que eles nos reservam? Mais ainda, qual a decorrência dos eclipses que ocorrem em outubro de 2023, cuja vigência se dá por 6 meses, até março, virando para abril de 2024. Vamos só recordar, os eclipses de outubro de 2023, que vão fazer essa passagem para 2024, um deles ocorre em Libra, aos 21 graus, e outro ocorre no eixo Touro-Escorpião, aos 5 graus e pouquinho de Touro-Escorpião. No nosso canal, no YouTube, temos os vídeos dedicados exclusivamente a esses dois eclipses, o solar, que é em Libra, e o lunar, que ocorre com a Lua em Touro. Vale a pena observar bem esses dois eclipses, especialmente o eclipse lunar, porque ele é particularmente mais tenso, apesar de que o solar coincide, né, ele está bem próximo do estouro da guerra em Israel, mas o lunar ele ainda é um fator de recrudescimento de situações críticas, caóticas, violentas, impositivas, atávicas e viscerais. Como é dito naquele vídeo, há uma oposição, né? O Sol e a Lua estão em oposição sempre quando há um eclipse lunar, mas há uma oposição também dessa Lua com Marte. A participação de Marte, que se encontra em Escorpião nesse eclipse, é particularmente importante porque ele é um precipitador, já é um intensificador de uma situação e é um precipitador dessas situações, tanto as mais dinâmicas e corajosas, quanto as mais críticas e violentas. Outra coisa que é importante lembrar é a astrocartografia do eclipse de outubro de 2023, de 14 de outubro, que é o eclipse solar, que mostra a sombra do eclipse passando pelas 3 Américas, tendo ali uma passagem importantíssima por toda a região norte do Brasil, pegando uma parte do Nordeste também. Mas lembrando uma coisa que volta e meia alguém questiona, porque a sombra do eclipse nem passou ali, então não vai acontecer nada. Pois é, o eclipse está com uma quadratura de Sol e Lua com o Plutão, do momento do eclipse, e cerca de uma semana antes estoura essa situação terrível em Israel. Já havia também a guerra na Ucrânia, que estava em andamento, com recrudescimentos, outras questões diplomáticas mais severas, e o estouro dessa guerra. Corresponde a esse eclipse, corresponde também a uma antecipação dos processos que são marcados no eclipse do dia 28 de outubro, né, um tanto à frente, né? 28 de outubro, mas a gente sabe que os eclipses tendem a se manifestar com suas características, por incrível que pareça, antes mesmo que o fenômeno de fato ocorra, né? A tendência do eclipse, alguns vão dizer que uma semana antes já temos tendência. Na verdade, o que a gente vem observando é que pode chegar até quase que um mês de antecedência, o que bate muito com as condições reveladas pelos dois eclipses, o solar e o lunar, do dia 28 de outubro de 2023. E embora a sombra do eclipse solar não esteja sobre o Oriente Médio, sobre a região recaem as linhas de meio do céu e fundo do céu na astrocartografia de Saturno e Vênus. Saturno e Vênus, nesse mapa do eclipse, estão em oposição, sendo que Vênus, nesse mapa do eclipse, é particularmente poderoso, porque rege o Sol e a Lua, que estão em Libra. Já o eclipse de 28 de outubro de 2023 tem a visibilidade do mesmo, justamente cobrindo toda a região do continente africano e grande parte da Europa, além do Oriente Médio também. Quer dizer, uma coisa acaba conversando com a outra. Não depende apenas da sombra, não depende apenas da visibilidade. Manifestações favoráveis de uma configuração ou as desfavoráveis podem se manifestar em toda e qualquer parte do mundo na qual haja uma predisposição, haja uma brecha em, digamos, esquemas de segurança, uma brecha nos estados de ânimo da população, numa situação que está precária geologicamente, em termos de engenharia, em termos de construção que está precária. É justamente nesse elo mais fraco da corrente que uma situação mais caótica vai se manifestar, ela vai brotar pelas frestas que eventualmente ocorreram nessas regiões. Até mesmo em locais
pouco prováveis de ocorrerem essas situações, a gente tem um nível de tensão mais elevado. No entanto, justamente, é óbvio, né? Nos pontos em que há uma situação de confronto o tempo todo mediada, tem que fazer esforço danado para que esse confronto não exista, quando há uma brecha, é muito mais fácil dele ocorrer, né? Se você quiser uma analogia para ficar mais claro, se você tiver um ambiente cheio de gás de cozinha com vazamento, enquanto não tiver uma fagulha, mas no momento que há uma fagulha, um ponto de calor mais forte, alguma coisa terrível pode acontecer. Isso, obviamente, não exclui as Três Américas e a sombra passando ali, a sombra do eclipse solar passando nessas regiões. Ainda assim, há chances de pontos críticos também envolvendo ali. E no vídeo eu citei os pontos mais vulneráveis também na costa do Peru, do Equador e da Colômbia, com um parã, um entrecruzamento de duas linhas, uma de meio do céu do planeta Marte e uma linha de ascendente de Plutão, fazem um parã justamente nessa região, nesse entorno do litoral desses países, onde situações críticas, catárticas, também podem ocorrer dentro do contexto vigente nessa localidade. Agora, os eclipses que efetivamente ocorrem em 2024 são os seguintes. O primeiro eclipse do ano de 2024, efetivamente ocorrido ali, é um eclipse lunar que ocorre no dia 25 de março, no signo de Libra. Na verdade, no eixo Áries-Libra, né? Que estamos falando de um eclipse lunar, a Lua está cheia. Como temos visto, tanto em vídeos, palestras e outros esclarecimentos, os eclipses que vão ocorrendo ao longo dos próximos meses e quase que todo o ano de 2024 vão se situando nesse eixo Áries-Libra, com exceção de um outro eclipse lunar que já vai se meter ali no eixo Virgem-Peixes. Vamos comentá-lo. Mas um eclipse ocorrendo no eixo Áries-Libra são indicadores de impulsos individuais versus a necessidade de diálogo, de negociação, de contenção e dissipação desses impulsos em função da necessidade de terceiros, de progresso, mas não de progresso exclusivamente individual, embora possa haver aí uma competitividade um pouco maior e a da necessidade muito forte de criação de alianças. Há sempre muito questionamento sobre quem é que está aliado de quem. Isso em termos subjetivos. Esse eclipse em que a Lua estará em Libra e o Sol em Áries em março de 2024 não será diferente disso, porém vai trazer uma série de outros questionamentos sobre essa formação de alianças, contratos, pactos entre indivíduos, pequenos grupos, estados, nações, empresas e tudo que você puder imaginar em termos de organização humana. Sabe aquela coisa que diz que o direito individual termina quando começa o direito do outro? Pois é uma questão que vai vir muito mais à tona do que a média normal, que já é bastante necessária, mas muito mais por conta de alguns abusos, por conta, às vezes, da necessidade das pessoas utilizarem recursos jurídicos, estatais, acordos bilaterais, multilaterais, para atenuar situações e civilizar essas situações. E toda vez que tivermos um eclipse nesse eixo Áries-Libra, vamos ter aquela situação em que é preciso chegar a um meio termo, não só por mediação, mas um meio termo no sentido de não dá para ceder constantemente e se anular diante de uma exigência, diante de um ato de terceiros. Às vezes é preciso se indignar, porém, junto com essa indignação, em vez de chegar e revidar, é preciso sentar, interromper, negociar, mas de maneira alguma deixar de colocar o seu ponto, deixar de colocar a si, de se impor junto com os demais, mesmo que em determinado momento seja extremamente necessário refrear os ânimos. Não é possível, não pode, não dá, não funciona só impor a própria vontade e sair correndo com toda a emergência do mundo por pequenas coisas, mas também não dá
para ceder, deixar para lá e decisões para terceiros. Há uma responsabilidade maior no sentido das tomadas de decisão. Deixar decisões para outros sem uma avaliação individual também é prejudicial. E há que se ter aquela noção de que a conivência também pode se tornar uma cumplicidade. Tem a cumplicidade boa, em que as pessoas cooperam muito, e tem a cumplicidade de cometer algo ilícito, danoso, problemático, e ainda aquela cumplicidade nas coisas que possam prejudicar o próprio indivíduo, porque ele não tomou as rédeas das próprias decisões. Isso está valendo para o eclipse de março de 24, isso também está valendo para o eclipse solar anular que vai ocorrer em outubro de 2024, onde o Sol e a Lua tornam a se encontrar em Libra, só que aí aos 10 graus de Libra. O eclipse que vai ocorrer logo em seguida ao eclipse lunar de março é um eclipse solar, que vai ocorrer em abril, dia 8 de abril. E ele ocorre no signo de Áries, ou seja, há uma intensificação do exercer da vontade, do pioneirismo, da necessidade de ultrapassar limites, de ultrapassar obstruções, de tomar coragem mesmo diante de todas as vicissitudes. Esse seria o lado bacaninha do eclipse, só que muitas vezes as decisões tomadas de maneira impulsiva serão obrigatoriamente desviadas, liquidadas, redirecionadas, confrontadas. Também é uma chamada séria para que as pessoas tomem as rédeas das próprias vidas e que tomem decisões mesmo sem o total apoio de terceiros, desde que essas decisões sejam justas, conforme a lei, conforme a ética, mas é também preciso ter aquele cuidado. Os eclipses têm essas necessidades de chegar a um ponto de equilíbrio. Tomar decisões a esmo, não importa quais são as consequências para terceiros, terão consequências para o indivíduo. Nada de ações abruptas e violentas, exceto se houver uma necessidade absolutamente extrema, uma urgência muito grande. Aí não tem outra saída. Já o eclipse lunar, que ocorre em 18 de setembro de 2024, ocorre em 25 graus de Peixes. Como vocês sabem, tanto os nodos lunares, que definem a posição aproximada dos eclipses, quanto os próprios eclipses, eles vão andando para trás em sua repetição, nos seus ciclos. E como vai nesse sentido inverso a ordem zodiacal, depois de Áries vem o Peixe, não ao contrário. E depois de Libra virá o Virgem. E esse eclipse lunar de Peixes, em 18 de setembro de 2024, coincide com a época em que Júpiter em trânsito forma quadratura com Saturno. Já vimos aqui nas nossas sequências de análises breves aquele potencial crítico sobre a situação das águas no planeta Terra continua, né, fica bem marcante durante essa fase, especialmente ali setembro, outubro, são os meses mais intensos nesse campo. Há que se ter uma atenção toda especial para o campo hospitalar, de produção de medicamentos, de produção de alimentação saudável, da navegação, da engenharia naval, das regiões costeiras, dos portos, do comércio e do transporte realizado por navios de carga. São coisas que, se estiverem em situação precária, certamente, né, aquela coisa da lei de Murphy, o que puder dar errado, dará. E, como já foi dito várias outras vezes, as questões de recursos hídricos e de saneamento chegam muito ao protagonismo durante essa fase. Um péssimo protagonismo, aliás, porque estamos falando de problemas de saneamento. É preciso evitar o obscurecimento, que é um tema bem ligado ao eclipse. É preciso evitar esse obscurecimento justamente nas medidas tomadas para evitar o pior nesses casos. Mas a coisa não fica restrita só a setembro. Logo no primeiro eclipse de 2024, o de 25 de março, temos o Sol e a Lua no eixo Áries-Libra, mas uma gama planetária importantíssima em Peixes. Além do Saturno, que ali está, Netuno, que também está ali, Marte, que regerá o Sol em Áries, e Vênus, que regerá a Lua em Libra, também estão ali em Peixes. Quer dizer, é uma ênfase enorme em todos os simbolismos, em todos os campos mundanos ou subjetivos
que Peixes governa: estados alterados de consciência, vitimizações, situações de alívio de sofrimento alheio, potencialização da imaginação, empatia e compaixão, na mesma proporção em que chantagens emocionais também. Sempre luz e sombra trabalhando. Ainda é um eclipse que está bem no meio desse processo de urgência no gerenciamento financeiro de indivíduos e pequenas comunidades, mas de macroeconomia também. Afinal de contas, Vênus está em conjunção com Saturno. Teremos, no entanto, um excelente atenuante para esse ponto mais crítico. Tem essa colejada das 2-3 semanas anteriores ao eclipse, de 25 de março, mas temos esse atenuante que é o bom aspecto de Vênus e Saturno com Júpiter e Urano, um dos melhores aspectos do ano. Então dá para esperar que muitas medidas colaborativas, desenvolvimentos tecnológicos em prol dessas atividades e que envolvem ali o simbolismo do Peixes, isso aí possa prosperar durante um período razoável durante a fase. O eclipse de 8 de abril, ele vai dar continuidade, talvez intensificar um pouco mais essas mesmas condições, já que a conjunção de Sol e Lua, que ocorre em Áries, né, no dia 8 de abril, tem como regente o planeta Marte, que nesse caso também vai fazer uma conjunção com Saturno. Reparem como é que Saturno está falando alto o tempo todo, ainda que ele não esteja em signos de domicílio, nem exaltação, nada, ele não está com essa força toda, mas ele acaba ganhando essa força por vias indiretas. No primeiro eclipse de 2024, ele faz conjunção com um dos regentes de um dos luminares envolvidos no eclipse. E no outro eclipse, que é o de 8 de abril, ele faz conjunção também com o regente dos dois luminares, que é o Marte. Esse é mais crítico, são os pontos em que conflitos, situações de problemas envolvendo a manutenção de uma estrutura que já se provou confiável, porém pode estar obsoleta, está enfrentando inovações feitas à força, né, com a necessidade de colocar pioneirismos em prática, mas recebendo muitas resistências, coisas que às vezes valem a pena, mas que vão ser trazidas a fórceps. Lembrando que muitos dos impulsos, não vale muito a pena colocar todas as forças em um impulso realizador, pioneiro, com uma confiança absurda e de que tudo vai funcionar de repente, de uma vez só. Tem que ir com calma, com muito planejamento, como fazem os bons administradores, sempre tendo um capital de giro, um capital de risco, né? É preciso ter uma cautela nesses passos, até porque o planeta Marte, que governa boa parte desses dois primeiros eclipses, ele está em Peixes, numa condição que não está o favorecendo o suficiente, fora que ele vai fazer conjunção com Saturno. Conjunção de Marte com Saturno é sempre muito crítica, é conflituosa, né, cheia de confrontos, pode ter recrudescimento de confrontos que já estavam em andamento, né, desde 2023, mas muitas das iniciativas acabam perdendo potência no meio do caminho, então é preciso ter uma estratégia de fazer as coisas com o máximo de energia disponível, não mais do que isso, mas sempre com uma reserva, né, como retaguarda, como uma maneira de desviar o curso caso algum acontecimento além do controle individual ou do controle de um determinado grupo esteja em andamento e a gente não possa fazer frente àquilo. Tem que ter sempre uma segunda via, uma alternativa. Já os eclipses de setembro e outubro, eles são bastante diversos, até porque ocorrem em eixos diferentes. Um ocorre no eixo Virgem Peixes, que é o de setembro, dia 17 de setembro, virada do dia 17 para o dia 18, né? Também pode depender um pouquinho da localidade. E o outro no eixo Áries Libra, no caso o eclipse em Libra, aos 10 graus de Libra, no dia 2 de outubro. E olha aí Saturno falando alto outra vez. Reparem, é um ano de Saturno naquela concepção do ano planetário, né? E fica difícil a gente não dizer que há um imperativo meio saturnino, né? Meio que estruturador, cheio de obstruções, com certa lentidão, com necessidade de gerenciamento de escassez, um pouquinho de rancor, um pouquinho de pessimismo, por um lado, por outro lado, uma capacidade de gerar eficiência enorme, mas tudo com uma exigência muito grande de empenho, de esforço, dedicação, gerenciamento do tempo, e isso acaba sendo revelador, ver que Saturno está o tempo todo
né, junto aos protagonistas. Quando ele não é o protagonista, ele está do lado deles ali fazendo o coadjuvante. E não é diferente nesse eclipse de setembro, em que o Sol e a Lua está fazendo conjunção meio larga, né, com Saturno, já até passou um pouquinho da conjunção, e o Sol também. Mas o fato da Lua estar em peixe e Saturno também, a Lua faz uma conjunção com Netuno, é justamente aquele ponto em que há essa intensificação dos fatores já citados. Já vimos isso aí no trânsito de Júpiter em quadratura com Saturno, por exemplo. Muita gente vai se ver obrigada a fazer construção de diques, outros vão fazer reservatórios de águas em regiões que outrora eram bastante irrigadas. Tem uma coisa boa, né, dentro desse momento crítico aí desse eclipse, que ele é um bocado confuso, com as informações perdidas, pode ser uma época de fake news, assim, estourando para tudo quanto é lado, com Mercúrio em oposição a Saturno nesse período do eclipse de setembro de 24, mas temos em contrapartida um grande trígono envolvendo Sol, Urano e Plutão, que estando em signos de terra é extremamente produtivo, pode gerar divisas para os estados, países, regiões que estão em relativa condição de paz. Já esse eclipse ele é o mais crítico de todos os 4 eclipses de 2024, até porque ele é o que forma uma quadratura T, envolvendo Sol, Lua, Júpiter e todos os demais fatores que estiverem próximos. Netuno também está formando, Mercúrio acaba sendo coparticipante também dessa quadratura T, muitas condições difíceis envolvendo o trânsito de pessoas de um país a outro, entre meios de transporte, em transportes urbanos, legislações diferentes, condições que possam impedir o tráfego, às vezes de produtos pesados de carga. Grandes cidades costumam sofrer um bocado mais com isso, especialmente quando há grandes eventos em que o trânsito fica muito prejudicado. Mas é preciso haver, em toda e qualquer parte do planeta, uma fiscalização muito maior sobre as condições das estradas. O índice de acidentes costuma ser maior, especialmente por desabamentos, deslizamentos, enxurradas, pistas escorregadias, derramamento de produtos químicos brabos, né, pesados em pistas de grandes estradas, a chance de regiões que são vulneráveis sofrerem com processos intoxicadores, né, com indústrias que sofrem vazamentos e coisas do tipo. Esse é o eclipse mais perigoso que tem em 2024. Já o eclipse de outubro, de 2 de outubro de 24, ele, como todos os eclipses, ele é sempre tenso, porém ele já não é essa intensidade toda que a gente vai ver ali no mês de setembro, né? Como ele está ali entre 17 e 18 de setembro, o mês de setembro inteiro é bastante crítico para muita gente. Já iniciando outubro, essa tensão maior do eclipse lunar de setembro vai se dissipar em favor do eclipse solar, que vai entrar em vigência, né? Um vai combinar com o outro. Há uma recorrência de uma boa configuração, um grande trígono, só que com outros fatores. No caso, Vênus, Saturno e Marte em grande trígono, fazendo um ótimo aspecto, né? Também um aspecto muito produtivo, mas muito mais para o sistema que vai mexer com as subjetividades, com o estado emocional das coletividades, com reconsiderações de coisas ligadas ao passado, desde mágoas até tradições importantes. Pode ser uma fase ali que, a começar de outubro de 24, por 6 meses, uma fase em que há uma procura bastante grande por saúde mental, por saúde emocional, entre terapeutas, entre psicólogos, psiquiatras, que podem ter que desempenhar bastante suas tarefas mais frequentemente, né? Enquanto a população talvez comece a se conscientizar mais do que é preciso regular essa saúde emocional e não apenas a saúde do bolso ou também a saúde física. No entanto, não deixa de ser um período de conflito. O aspecto ali formado pelo eclipse que ocorre em 10 graus de Libra forma ali uma quadratura com Marte. Alguns conflitos envolvendo territorialidades, questões étnicas, questões de posse imobiliária também são esperáveis numa fase assim. A sombra projetada dos eclipses solares de 2024 continuam recaindo, como o último de 2023, sobre as Américas. O de abril de 2024, por exemplo, corre ali pelo México, toda a região
sul, sudeste e nordeste dos Estados Unidos, com repercussões pelo alastramento da sua sombra, né, a zona de penumbra, por toda a América Central e pelo norte da América do Sul. Ele é um pouco preocupante do ponto de vista dos acontecimentos que vêm ocorrendo em 2023 já, com os recrudescimentos de conflitos na região do Oriente Médio, no leste europeu, por exemplo, com as linhas de Marte e Saturno, justamente Marte e Saturno, em cima, nas linhas de fundo do céu, passando justamente numa região que abrange ali grande parte dos países que atualmente estão em conflito ou estão sendo mediados para evitar o pior, né? Um desses países é o Irã, pega um pouco da Arábia Saudita, mas a zona de influência dessas linhas se estende até onde já estamos vendo ocorrer os problemas de conflito. Conjunções de Marte com Saturno também são críticas geologicamente, até porque estão em linhas de fundo do céu, né? E às vezes a coisa é literal. Problemas geológicos ocorrem. Pode ser abalos sísmicos, podem ser desabamentos, desmoronamentos em determinados pontos vulneráveis. Então, nessas fases assim, as autoridades precisam ter uma atenção toda especial nas regiões mais vulneráveis, nos pontos mais críticos. E a sombra do eclipse passando pelos Estados Unidos, quase todo, e grande parte do México. O México também precisa ter essas atenções geológicas e climáticas, né, que são importantes, ainda mais a região do México costuma sofrer com abalos sísmicos, mas a sombra do eclipse passa muito próxima de Washington, D.C., pertinho da capital norte-americana. Isso pode ter implicações importantes sobre a governança dos Estados Unidos, não só do presidente deles, mas sobre todo o Congresso, o Senado, qualquer coisa que for em relação ao poder vigente. Os ânimos ficam sempre muito acirrados. O norte do México, a mesma coisa, dando continuidade a coisas que já estavam ocorrendo desde outubro de 2023, temos uma linha de Plutão, uma linha ascendente de Plutão, passando exatamente naquela região já mencionada, da costa do Peru, Colômbia, Equador. Como há um parã dessa linha de Plutão com a linha de meio do céu de Júpiter e de Urano, a gente pode esperar ali que haja uma série de reviravoltas que podem ser até positivas. Por um lado, começa ali com algumas indignações maiores com questões fiscais, econômicas, mas é passível de haver alguma solução, alguma reviravolta que encontre saídas, especialmente para países como a Argentina, Bolívia, que são os mais diretamente atingidos pelos parãs. Já o eclipse solar de outubro de 2024 concentra sua sombra bem ao sul da América do Sul. As regiões sul e sudeste do Brasil, por exemplo, vão conseguir enxergar o eclipse se não tiver tempo nublado, né? A sombra mais exata do eclipse passa bem no extremo sul do Chile e da Argentina. Astrocartograficamente, parece que há uma série de continuidades, né, ou recorrências dessas situações mais críticas que já conhecemos na região do Oriente Médio. A linha de Saturno de meio do céu está passando outra vez exatamente pela mesma região do eclipse anterior, o eclipse solar de abril de 2024, onde tem Marte e Saturno passando ali. E aqui é de Saturno exclusivamente, com um parã de Júpiter ao sul da Arábia Saudita e a leste da Etiópia e do Quênia.